Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre o reino vegetal agora, tá? Nós estávamos falando antes do reino protista. Vamos citar aqui as algas. As algas, elas ainda eram aquáticas até então. No desenvolvimento, um pouquinho mais à frente, começou a aparecer fora da água as briófitas. Então, nós vamos falar sobre as briófitas agora e como que elas conseguiram conquistar a Terra. Que tipo de evolução que ela sofreu. Para depois que saiu dos reinos protistas, das algas, como é que elas chegaram à conquista desse nosso planeta, desse solo, do nosso continente, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui as hepáticas, que é essa folhinha, média de 5 a 10 centímetros de comprimento. E vou mostrar para vocês aqui os musgos, que o pessoal chama muito de lodo. Mas eles separadinhos, eles ficam desse jeito. Eu tenho esse jeitão, essa imagem. Juntos, parece o tapetinho verde. Nesse desenho mostra aqui a parte dos musgos. Eles não têm raízes, têm rizóides. Eles não têm folhinhas, eles têm filóides. Essa parte é a parte das estruturas que envolvem a reprodução. Eles não têm caule. O nome desse caule deles é cauloide. Então, vamos falar desse vegetalzinho, como é que é a reprodução dos mesmos. Como será que ele faz para poder se manter, para reproduzir, para desenvolver os seus seres vivos todo o ano, né? Pelo menos que precisa de ter também. Eles é muito importante para nossa natureza. Dizemos que quando se tem N de cromossomo, ele é haploide. Então, aqui nesse talinho, esse talinho aqui do musgos, que ficou o nome de gametófito, ele é haploide. E essa parte aqui, nós vamos chamar ele de esporófito. Ele é diploide. Quer dizer, ele tem 2 vezes o número de cromossomos dentro dessa cápsula. Os briófitas, né, tem os representantes dos briófitas, os musgos, que vulgarmente são chamados de lodo, tá? Então, o musgo, ele tem essa parte verdinha dele chamada gametófito. E tem essa parte aqui, essa cápsula chamada gametângio. Nos musgos, existe o gametângio masculino, que liberam a parte da reprodução masculina, e tem o gametângio que libera a parte da reprodução feminina. Observamos o seguinte: o gametófito é a parte verdinha do musgo, é um talinho. Ele chama-se gametófito. Esse gametófito, ele é feminino, contém metade dos cromossomos que um ser vivo, que um musgo completo contém. Esse é feminino. Aqui no ápice desse gametófito, ele obrigatoriamente tem os gametângios. Esses gametângios nós vamos chamar, dos femininos, vamos chamar de arquegônio. Esses arquegônios, nós temos a oosfera, que é célula de reprodutora feminina, que carrega N cromossomo, metade dos cromossomos de um ser vivo, certo? O gametófito masculino, ele tem também aqui nos seus gametângios os anterídeos. Os anterídeos, eles liberam os anterozoides. Feminino libera a oosfera. Masculino libera anterozoides, que estão propriamente dito dentro dos anterídeos. Essa parte aqui. Quando chove, os anterídeos se abrem e liberam os anterozoides. Esses anterozoides obrigatoriamente vão penetrar por dentro desses arquegônios, onde se encontra a oosfera, que é a célula de reprodutora feminina. Após a fecundação, ocorre o quê? Ocorre a união das 2 células e se transforma uma célula gigante chamada zigoto, com 2 N's. Quer dizer, o N, metade do feminino e metade masculino, se uniu, se formou
2N e se formou essa grande célula chamada zigoto. Essa grande célula vai se transformar em várias células até transformar em embrião. Como que elas vão fazer isso? Elas vão sofrer divisão por mitose. Se divide várias vezes, muitas vezes, milhões de vezes, para poder se transformar em um embrião. Tá bom? Que se transformou em um embrião com várias células, tudo carregando 2Ns, quer dizer, a parte do cromossomo do papai e a parte do cromossomo da mamãe, que foi doada, né? Ali do gametófito masculino e feminino. Todas elas vão ter células, um embriãozinho vai ter as células referente à parte do papai e da mamãe, referente ao gametófito feminino e masculino, certo? Aí eles vão se transformar em um esporófito, que fica ali, naquela parte de cima, lá no ápice, de um gametófito feminino. O que vai acontecer? Esse esporófito, eles contêm várias cápsulas de esporófito. Esses esporófitos, eles estão agora subdivididos, tudo juntos, né? Eles são divididos, estavam todos lá juntinho, o papai vem junto, e são subdivididos em 2N, cada célulazinha de 2N. Então, as células vão ser guardadas dentro dessas cápsulas em corte. E eles vão começar a se dividir, essas células. Vai carregar ali dentro dessa cápsula em corte várias células. Nós vamos chamar isso dividida em meiose, que vai ser dividido no meio, não vai ser mais 2N, vai ser N. Elas vão, em época de chuva, elas se liberam daquelas cápsulas de esporófito e vão se transformar em esporos. Esses esporos carregam só N. Aí o que acontece? Cada espórozinho desse vai brotando e dando origem a um gametófito masculino. E cada esporozinho que estava aqui dentro vai desenvolvendo e vai brotando e transformando em um gametófito feminino. Então começa a desenvolver a parte de brotamento através dos esporos, carregando o N só de cromossomos. Aí começa novamente a desenvolver em um gametófito masculino e um gametófito feminino adulto. As suas partes de reprodução começam a se desenvolver e começa um novo ciclo novamente, sofrendo o quê? Reprodução sexuada e reprodução sexuada e reprodução assexuada. Assexuada, brotamento pelos esporos, com divisão meiótica. E reprodução sexuada com o quê? Com fecundação de células reprodutoras, com divisão de mitose. Ok? Então, por isso que sofre alternância de geração aí nos musgos, né? Nessa parte das briófitas. Eu peguei os musgos, que é a parte que mais se demonstram assim em livros para poder ser explicado. Lembrando que os musgos, eles não têm como absorver nutrientes e para eles se reproduzir, eles precisam de ter local úmido. Eles não têm caule apropriado, raiz apropriada, né? Não tem folhas apropriadas, né? Lembrando disso. E também não tem canal condutor de seiva, certo? Eles são avasculares, certo? E também tem um pouquinho mais de desenvolvimento, além depois que vem a parte das algas, que eram, na verdade, os protistas.